Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia de Ramsés! Ai, gente, que saudade de falar essas aberturas. Mais uma semana e a gente está no mês de junho de 2025. E hoje a gente vai continuar com a leitura do último livro da coleção Ramsés, O Filho da Luz. Mas hoje é o livro 5, Sob a Acácia do Ocidente. Como eu tava morrendo de saudade de vocês, eu não vou demorar nessa introdução e já vou começar agora. Capítulo 5. Serramana bateu com o punho na parede da sala dos guardas, arrancando um bocado de estuque. Como desapareceu? Desapareceu, chefe, confirmou o soldado encarregado da vigilância do príncipe Tita Uritexup. O gigante sardo agarrou o subordinado pelos ombros e o infeliz, embora robusto, julgou que estava sendo esmagado. Está caçoando de mim? Não, chefe, juro-lhe que não. Então ele escapou mesmo debaixo do seu nariz. Sumiu na multidão. Por que não mandou revistar as casas do bairro? Esse Uritexup é um homem livre, chefe. Não temos qualquer razão para lançar os guardas atrás dele. O vizir nos acusaria de abuso de autoridade. Serramana resmungou como um touro furioso e largou o subordinado. O infeliz tinha razão. Quais são as ordens, chefe? Duplicar a segurança do faraó. O primeiro que falhar com a disciplina terá o capacete enfiado no crânio. Os componentes da guarda pessoal de Ramsés não deixaram de levar em consideração a ameaça. Num acesso de fúria, o antigo pirata era bem capaz de pô-lo em prática. Para soltar toda a raiva, Serramana cravou uma série de punhais no centro de um alvo de madeira. O desaparecimento de Uritexup não pressagiava nada de bom. Roído pelo ódio, o hitita usaria sua liberdade recuperada como uma arma contra o senhor do Egito. Mas quanto? E de que maneira? Acompanhado por Acha, Ramsés inaugurou pessoalmente o Palácio dos Países Estrangeiros na presença de uma corte de diplomatas. Com o seu brilhantismo habitual, Acha pronunciou um discurso caloroso em que as palavras paz, relações cordiais, de cooperação econômica se repetiram a intervalos regulares. Como era a regra, um suntuoso banquete coroou uma cerimônia que marcava a elevação de Pi-Ramsés à categoria de capital do Oriente Próximo, acolhendo todos os povos. Ramsés herdara de seu pai Sete o poder de penetrar o segredo das pessoas. Apesar do tom brincalhão de Acha, teve certeza de que o amigo estava angustiado e que as suas preocupações relacionavam-se com a tempestade que o soberano previra. Terminadas as atividades corriqueiras, os dois homens isolaram-se. Brilhantes palavras, Acha. Não fiz mais do que minha obrigação, Majestade. Esta iniciativa torná-lo-á ainda mais popular. Como reagiu o embaixador hitita à minha carta? Excelentemente. Mas Hattusil exige mais, não é verdade? Receio que sim. Não estamos entre diplomatas, Acha. Exijo a verdade. Mais vale preveni-lo. Se não aceitar as condições de Hattusil, será a guerra. Chantagem. Nesse caso, não quero nem tomar conhecimento delas. Escute-me, peço-lhe. Você e eu trabalhamos muito pela paz para a vermos ser destruída num estalar de dedos. Fale, sem me esconder nada. Você sabe que Hattusil e a esposa Puturrepa têm uma filha. Ao que dizem, uma jovem de grande beleza e inteligência rara. Tanto melhor para ela. Hattusil deseja reforçar a paz, segundo ele,
O melhor meio é celebrar um casamento. Devo compreender que compreendeu desde que comecei a falar. Para selar definitivamente a nossa ligação, Hattusil exige não só que você se case com a filha dele, mas sobretudo que faça dela sua grande esposa real. Por acaso esqueceu que Izete a Bela desempenha essa função? Para um hitita, esse tipo de detalhe pouco importa. A mulher deve obediência ao marido. Se este a repudiar, ela não poderá fazer mais nada, senão inclinar-se e calar. Estamos no Egito, acha? Não num país bárbaro. Você me recomendaria que eu afastasse Zete para voltar a casar, e com uma hitita, a filha do meu pior inimigo? Que hoje é o seu melhor aliado, retificou o ministro dos Negócios Estrangeiros. Essa exigência é absurda e revoltante. Aparentemente sim. Claro que há um interesse nisso. Não infligirei semelhante humilhação a Izete. Você não é um marido como os outros. A grandeza do Egito tem que passar à frente dos seus sentimentos. Será que por ter andado com tantas mulheres, acha, você acabou por tornar-se cínico? A fidelidade me é estranha, admito, mas a opinião é a do seu ministro e amigo. É inútil perguntar a opinião dos meus filhos Kai e Merneptah. Conheço-lhes a resposta de antemão. Quem poderá censurá-lo por venerarem a própria mãe, Izete a Bela, a grande esposa real de Ramsés? A paz ou a guerra? Eis a escolha com que vai se defrontar. Jantemos com Amene. Quero ouvir a opinião dele. Terá igualmente a opinião de Setaou, que acaba de chegar na Núbia. Até que enfim, uma excelente notícia. Setaou, o encantador de serpentes, apaixonado pela Núbia. Acha, o diplomata de visão aguda. Amene, o escriba rigoroso e dedicado. Só faltava Moisés para que ficasse reconstituída a comunidade de estudantes da Universidade de Mênfis, que muitos anos antes compartilhavam as alegrias da amizade e se interrogavam sobre a natureza da verdadeira força. O cozinheiro de Ramsés se superara. Tabuleiro de alhos porós e abobrinhas com molho de carne, cabrito assado com tomilho acompanhado de purê de figos, rins marinados, queijo de cabra, bolo de mel coberto com sumo de alfarroba. Em honra dessas delícias, Ramsés mandara servir um vinho tinto do ano 3 de Sete, cujo aroma provocou em Setaou uma espécie de êxtase. Sete merece todos os elogios, exclamou o amigo das cobras, envergando a sua inevitável túnica de pele de antílope, com múltiplos bolsos entulhados de remédios contra veneno. Quando um reinado produz semelhantes maravilhas, é porque foi abençoado pelos deuses. Ainda não fez qualquer progresso no campo da elegância. Lamentou Acha. Tem razão, concordou Amene. Você, escriba, contenta-se em comer 2 vezes o seu peso. Qual é o segredo para não engordar? O trabalho ao serviço do reino. Tem alguma coisa a censurar sobre a valorização que tenho feito na Núbia? Se tivesse, já teria redigido um relatório negativo há muito tempo. Quando terminarem com as habituais trocas de elogios, interveio Acha, talvez possamos abordar assuntos sérios. Moisés é o único ausente, lembrou Ramsés sonhador. Onde está ele, Acha? Continua vagueando pelo deserto e lutando. Nunca conseguirá alcançar a terra prometida. Moisés errou no caminho, mas este o conduzirá a um fim que ele há de atingir. Também sinto saudades dele tanto quanto você, confessou Amene. Mas como esquecer que o nosso amigo hebreu traiu o Egito? Não estamos em momentos de recordações, cortou Setaou. Para mim, um amigo que se afasta assim
deixa de ser amigo. Você o recusaria se ele se retratasse honrosamente? Perguntou Ramsés. Quando um homem ultrapassa certos limites, não podem voltar atrás. O perdão é o álibi dos fracos. Felizmente, comentou Asha, Ramsés não lhe confiou a nossa diplomacia. Com as serpentes não há meio termo. Ou o veneno cura, ou o veneno mata. Moisés já não está na ordem do dia, afirmou Amene. Se estou aqui é por causa de Lotus, explicou Setaol. Graças aos seus dons de vidente, ela alertou-me. Ramsés está em perigo, não é verdade? O faraó não o desmentiu. Setaol voltou-se para Amene. Em vez de ficar devorando esse bolo, diga logo o que descobriu. Eu? Nada. Para mim está tudo em ordem. E quanto a você acha? O diplomata lavou os dedos numa taça de água com limão. Hattusil apresenta uma exigência inesperada. Casar a filha com Ramsés. Onde está o problema? Brincou Setaol. Esse tipo de casamento diplomático foi praticado com bons resultados no passado. E a Setita não passará de mais uma esposa secundária. No caso presente, a situação é mais complicada. Será a pretendente muito feia? É que o imperador hitita quer fazer da filha uma grande esposa real. Setaol indignou-se. Isso quer dizer que nosso velho amigo impõe que o faraó repudie Zete. A sua forma de dizer é um tanto rude, respondeu Asha, mas não revela falta de perspicácia. Detesto os hititas, confessou Setaol, bebendo mais uma taça de vinho. Izete Abela não é Nefertari, admito, mas não merece semelhante sorte. Dessa vez, declarou Amene carrancudo, sou obrigado a concordar com você. Vocês são muito impulsivos, afirmou Asha. É a paz que está em jogo. Os hititas não vão nos impor a sua lei, protestou Setaol. Já não são nossos inimigos, recordou o ministro dos Negócios Estrangeiros. Engana-se. Hattusil e seus súditos nunca desistirão de tentar se apoderar do Egito. Você que está enganado. O imperador hitita deseja a paz, mas impõe as suas condições. Por que recusá-las antes de refletir? Só acredito no instinto. Eu já refleti, afirmou Amene. Não gosto de Zete Abela, mas ela é rainha do Egito, a grande esposa real escolhida por Ramsés depois do falecimento de Nefertari. Ninguém, mesmo que seja o imperador dos hititas, tem o direito de ofendê-la. É uma atitude insensata, considerou Asha. Desejam enviar para a morte milhares de egípcios e ensanguentar os protetorados do norte e pôr em perigo o próprio país? Amene e Setaol interrogaram Ramsés com um olhar. Tomarei sozinho a minha decisão, disse o faraó. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. O chefe da caravana estava na dúvida. Deveria seguir pela costa, passando por Beirute e se dirigindo para o sul, atravessar Canaã e alcançar Silé, ou optar pela pista na orla do Antilíbano e do Monte Hermon, deixando Damasco para leste. A Fenícia não deixava de ter o seu encanto. Florestas de carvalhos e de cedros, nogueiras de sombra fresca, figueiras com frutos deliciosos e aldeias acolhedoras, agradáveis para o descanso. Contudo, tinha que levar o mais depressa possível para Pi-Ramsés o olíbano colhido com grande dificuldade na Península Arábica. A este incenso branco, que os egípcios chamavam sonter, o que diviniza, juntava-se a mirra avermelhada, também muito preciosa. Os templos necessitavam dessas substâncias raras para celebrar os rituais. Nos santuários,
espalhavam-se os seus perfumes, que subiam até o céu e encantavam os deuses. Também os embalsamadores e médicos as utilizavam. A árvore de incenso da Arábia, com pequenas folhas verdes escuras, tinham de 5 a 8 metros de altura. Em agosto e em setembro, desabrochavam-lhes as flores douradas com o coração púrpura, enquanto que por baixo da casca brotavam gotículas de resina branca. Um recoletor hábil, capaz de raspar a casca, conseguia 3 colheitas por ano, recitando a velha fórmula mágica: seja feliz comigo, árvore do incenso, e o faraó a fará crescer. Os carregadores transportavam também cobre da Ásia, estanho e vidro, mas esses materiais, muito procurados e fáceis de negociar, não tinham o valor do Líbano. Feita a entrega, o chefe descansaria na sua bela vila do Delta. O fornecedor de Olíbano, de testa calva e ventre proeminente, era um bom conviva, mas não brincava em serviço. Ele próprio verificava o estado das carroças e a boa saúde dos burros. Quanto aos seus empregados, bem alimentados e gozando de prolongados descansos, não estavam autorizados a queixar-se sob pena de perderem o posto. O chefe da caravana optou pela pequena estrada montanhosa, mais difícil, porém mais curta que o caminho da costa. Teriam bastante sombra e os animais gozariam de relativo frescor. Os burros avançavam compassadamente. Os 20 carregadores cantarolavam e o vento facilitava a marcha. Patrão, O que é? estou com a impressão de que estamos sendo seguidos. O chefe da caravana encolheu os ombros. Quando esquecerá o seu passado de mercenário? Agora estamos em paz e podemos viajar em segurança. Concordo, mas na verdade é que estão nos seguindo. É estranho. Não somos os únicos mercadores. Se forem vagabundos, não contem comigo para lhes dar a minha ração. Deixe de se preocupar e vigie os seus burros. A frente da caravana parou bruscamente. Furioso, o chefe avançou ao longo da coluna. Constatou então que um amontoado de arbustos impedia os burros de seguirem em frente. Tirem isso daí! No momento em que os da frente iniciavam o trabalho, uma chuva de flechas lançou-os por terra. Estupefatos, os companheiros tentaram fugir, mas não escaparam aos atacantes. O ex-mercenário agarrou um punhal, escalou a encosta pedregosa e atirou-se sobre um dos arqueiros. Porém, um atleta de cabelos compridos fendeu-lhe o crânio com a lâmina e um machado de cabo curto. O ataque durara apenas alguns minutos. Apenas o chefe da caravana fora poupado. Trêmulo, impossibilitado de fugir, viu aproximar-se seu assassino. Um homem de peito largo coberto de pelos ruivos. Deixe-me viver e eu farei de você um homem rico. O Uritexupe deu uma gargalhada e cravou a espada no estômago do infeliz. O hitita detestava os comerciantes. Seus comparsas fenícios começaram a retirar as flechas dos cadáveres, enquanto os burros obedeciam às ordens de seus novos donos. O sírio Raia temia a violência de Uritexupe, mas não encontrara melhor aliado para defender a causa das facções que recusavam a paz e desejavam derrubar Ramsés de qualquer maneira. Enquanto durara a trégua, Raia enriquecia, mas o sírio estava convencido de que a guerra recomeçaria e os hititas se lançariam contra o Egito. O antigo general-chefe, Uritexupe, seria escolhido pelas suas tropas e insuflar-lhes-ia o gosto da vitória. Tê-lo ajudado a sair do abismo
valeria a Raia, num futuro mais ou menos longínquo, uma posição privilegiada. Quando Hitita surgiu em seu armazém, Raia não conseguiu evitar um imperceptível movimento de recuo. Tinha a sensação de que aquele ser cruel, simultaneamente ardente e gelado, poderia cortar-lhe a garganta pelo simples prazer de matar. Já de regresso? Não está contente por rever-me, Raia? Muito pelo contrário, meu príncipe. Mas a sua tarefa não era simples, simplifiquei-a. A barbicha do mercador sírio estremeceu. Havia pedido a Uritexupe que entrasse em contato com os fenícios e lhes comprasse o carregamento de olíbano proveniente da Península Arábica. As negociações arriscavam-se a ser demoradas, mas Raia dera a Uritexupe placas de estanho suficiente para convencer o chefe da caravana a ceder o seu carregamento. O sírio colocara igualmente na balança uma placa de prata de contrabando, vasos raros e belas peças de tecido. Simplificou de que forma? Os mercadores regateiam, eu ajo. Conseguiu então convencer facilmente o chefe da caravana a lhe vender o olíbano? Uritexupe esboçou um sorriso carniceiro. Muito facilmente. No entanto, ele é difícil de negociar. Ninguém discute com a minha espada. Você não... Contratei mercenários e eliminamos os homens da caravana, incluindo o chefe. Mas por que... Não gosto de falatório. O importante é que tenho o olíbano. Não é o bastante? Vai haver um inquérito! Jogamos os corpos no fundo de uma ravina. Raia perguntou-se se não teria sido melhor continuar com a vida tranquila de mercador. Mas agora era tarde para recuar. A mínima dúvida, Uritexupe não hesitaria em desembaraçar-se dele. E agora? Temos de destruir o olíbano, considerou Raia. Esse carregamento não vale uma fortuna? Sim, mas o comprador, seja ele quem for, vai nos trair. Esse olíbano era destinado aos templos. Preciso de armas, cavalos e mercenários. Não se arrisque a vendê-lo. Os conselhos dos mercadores são sempre detestáveis. Vai vendê-lo para mim, em pequenas quantidades, a negociantes que estejam de partida para a Grécia ou para Chipre. Então começaremos a formar redes de fiéis aliados decididos a arruinar esse maldito país. O plano de Uritexupe não deixava de ser razoável. Recorrendo a intermediários fenícios, Raia escoaria o olíbano sem correr muitos riscos. Hostil ao Egito por natureza, a Fenícia albergava inúmeros desiludidos com a política de Hattusil. Necessito de respeitabilidade. Serramana não deixará de me importunar, a não ser que me mostre ocioso e decidido a gozar dos prazeres da vida. Raia refletiu. Precisa, portanto, desposar uma mulher rica e respeitável. Única solução. Uma viúva rica que esteja carente de amor. Tem alguma em vista? Raia coçou a barbicha. A minha clientela é vasta. Tenho 2 ou 3 ideais. Na próxima semana organizarei um banquete e as apresentarei a você. Em que data partirá da Península Arábica o próximo carregamento de olíbano? Ainda não sei, mas temos tempo. A minha rede de informantes não deixará de nos avisar. Mas nova ação violenta não desencadeará uma reação do exército egípcio? Não haverá qualquer vestígio de violência, e as autoridades egípcias ficarão tontas. Quanto a nós, teremos posto a mão em toda a colheita do ano. Mas por que está tão convencido de que essa falta de olíbano irá estremecer Ramsés? Para o Egito, o cumprimento correto dos rituais é essencial. Quando estes não são celebrados de acordo com as regras estabelecidas desde o tempo de seus antepassados, o equilíbrio do país fica em perigo.
Por isso, quando os sacerdotes perceberem a falta de olíbano e de mirra, irão voltar-se contra Ramsés. E o que ele poderá fazer se não constatar a sua imprevidência? Conclusão? Será acusado de desprezar os deuses e deixará descontentes os sacerdotes e o povo. Se conseguirmos espalhar algumas notícias falsas que aumentem a confusão e privem Ramsés de um ou dois de seus apoios fundamentais, surgirão graves distúrbios nas principais cidades. Uri-Teshup imaginou o Egito a fogo e sangue, entregue às pilhagens, as coroas do faraó pisoteadas pelo exército hitita, o olhar de Ramsés dominado pelo terror. O ódio deformou o rosto do hitita a ponto de assustar o mercador sírio. Por instantes, Uri-Teshup penetrara no reino das trevas, perdendo o contato com o mundo dos homens. Quero atacar depressa e com força, Raia. É indispensável paciência, senhor. Ramsés é um adversário temível. A precipitação nos conduziria ao fracasso. Ouvi falar de suas proteções mágicas, mas elas hão de enfraquecer com a idade. E Nefertari já não está mais aqui para ajudar esse maldito monarca. A nossa rede de espionagem conseguira manipular o irmão de Ramsés e o ministro Meba, lembrou Raia. Morreram, mas eu consegui manter preciosos contatos na alta administração. Os funcionários, às vezes, são muito tagarelas. Um deles informou-me que as relações diplomáticas entre o Hat e o Egito ameaçam degradar-se. Essa é uma ótima notícia. Qual é a causa da discórdia? O segredo ainda está bem guardado, mas hei de saber mais. A sorte está mudando, Raia. E acha que eu sou menos temível do que Ramsés? Fim do capítulo 6. Capítulo 7. A criada de Izete a Bela ensaboou demoradamente as costas da rainha antes de derramar sobre o seu corpo escultural uma água tépida e perfumada. Utilizava uma substância rica em saponina, extraída da casca e da polpa do fruto da balanita, árvore preciosa e generosa. Com um ar sonhador, a rainha do Egito entregou-se às mãos da manicure e da cabeleireira. Um criado trouxe-lhe uma taça de leite fresco. Izete a Bela sentia-se mais à vontade em Pi-Ramsés do que em Tebas. Ali, na margem ocidental, havia o túmulo de Nefertari, no Vale das Rainhas, e a sua capela no Ramesseum, onde diversas vezes Ramsés celebrava o culto pessoalmente. Ali, na capital cosmopolita criada pelo faraó, a vida era agitada e pensava-se pouco no passado e no além. Izete contemplou-se num espelho de bronze polido e em forma de disco, cujo cabo representava uma mulher nua, de longas pernas e cabeça coroada por uma umbela de papiro. Sim, ela ainda se conservava bela. A pele era macia como seda, o rosto mantivera seu frescor extraordinário e o amor brilhava em seus olhos. Mas a sua beleza nunca seria igual à de Nefertari, e estava grata a Ramsés por não lhe ter mentido, afirmando que um dia esqueceria sua primeira esposa real. Izete não tinha ciúmes de Nefertari. Pelo contrário, sentia sua falta. Izete a Bela nunca cobiçara o seu lugar. Ter presenteado Ramsés com 2 filhos era o suficiente para sua felicidade. Como eles eram diferentes. O mais velho, Ká, com 37 anos, titular de altas funções religiosas, passava a maior parte do seu tempo nas bibliotecas dos templos. Aos 27 anos, o mais novo, Merneptah, era tão atlético quanto o pai e revelava acentuado gosto para comandar. Talvez um dos 2 fosse chamado para reinar, mas o faraó podia igualmente escolher como seu sucessor um dos numerosos filhos reais, a maior parte deles notáveis administradores. Izete não se interessava pelo poder nem pelo futuro. Saboreava cada instante do milagre que o destino lhe oferecia,
viver junto de Ramsés, participar das cerimônias oficiais a seu lado, vê-lo reinar sobre as duas terras. Poderia haver existência mais maravilhosa? A criada trançou os cabelos da rainha, perfumou-os com mirra e depois colocou-lhe uma peruca curta, sobre a qual pousou um diadema de pérolas e cornalina. Perdoe-me esta liberdade, mas Vossa Majestade está encantadora. Izete sorriu. Devia permanecer bela para Ramsés, fazer-lhe esquecer durante o máximo de tempo possível que a sua juventude havia desaparecido. No momento em que ia se levantar, o monarca apareceu. Nenhum homem podia comparar-se com ele. Nenhum possuía a sua inteligência, a sua força e a sua firmeza. Os deuses haviam-lhe concedido tudo, e ele restituía essa oferenda ao seu país. Ramsés, ainda não estou vestida. Tenho de falar-lhe um assunto grave. Izete a Bela sempre receara aquela prova. Nefertari sabia governar. Ela não. Ser associada à condução do navio do Estado aterrorizava-a. A decisão que você tomar será a correta. O assunto diz respeito justamente a você, Izete. A mim? Mas posso jurar que não intervim de maneira nenhuma aqui. É você mesma que está em causa, e é a paz que está em jogo. Explique-me, por favor. Hattusil exige que eu despose a filha dele. Uma esposa diplomática, por que não? Vai mais além. Que ela se torne a minha grande esposa real. Izete a Bela ficou petrificada durante alguns instantes, e depois seus olhos encheram-se de lágrimas. O milagre terminara. Era necessário que se afastasse e cedesse seu lugar a uma jovem e bela hitita, símbolo da aliança entre o Egito e o Hatti. Na balança, Izete a Bela pesava menos do que nada. Essa decisão pertence a você. Aceita abandonar a sua função e retirar-se? Perguntou Ramsés. A rainha esboçou um meio sorriso. Essa princesa hitita deve ser muito jovem. A idade dela não interessa. Você me fez muito feliz, Ramsés. A sua vontade é a do Egito. Vai curvar-se, portanto? Considero criminoso ser um obstáculo à paz. Pois eu não me curvo. Não há de ser o imperador do Hatti que irá ditar as decisões do faraó do Egito. Não somos um povo bárbaro que trata as mulheres como criaturas inferiores. Que senhor das duas terras ousou jamais repudiar a sua grande esposa real que participa da existência do faraó? E é logo a mim, Ramsés, que um guerreiro da Anatólia ousa pedir para violar a lei dos nossos antepassados. Ramsés segurou carinhosamente as mãos de Izete a Bela. Você falou pelo Egito, como faria uma verdadeira rainha. Agora, compete a mim agir. Passando por uma das 3 grandes janelas que iluminavam o vasto gabinete de Ramsés, a luz do poente envolveu em ouro a estátua de Sete. Tornada viva pela magia do escultor e pela abertura ritual da boca e dos olhos, a efígie do monarca continuava a transmitir uma mensagem de retidão que apenas o filho captava quando a paz da tarde se engalanava com o esplendor divino. Uma grande mesa sobre a qual estava estendido um mapa do Oriente Próximo, um trono de encosto reto para o faraó, cadeiras empalhadas para os visitantes, uma biblioteca com livros consagrados à proteção da alma real e um armário com papiros. Eis um ambiente austero de paredes brancas, no qual Ramsés o Grande tomava, sozinho, as decisões das quais dependia o futuro do seu país. O monarca consultara os sábios da Casa da Vida de Heliópolis, os grandes sacerdotes colocados à frente dos santuários principais, Amene,
o vizir e os ministros, e depois encerrara-se em seu gabinete e dialogara com a alma do pai. Outrora teria falado com Nefertari e Toia. Izete, a bela, conhecia os seus limites e não tinha qualquer utilidade para ele. O peso da solidão aumentava. Em breve, teria de pôr à prova os 2 filhos para saber se algum deles seria capaz de dar continuidade à obra iniciada desde o primeiro faraó. O Egito era forte e, ao mesmo tempo, frágil. Forte porque a lei de Maat perdurava para além das fraquezas humanas. Frágil porque o mundo mudava, cedendo uma parte cada vez maior à tirania, à avidez e ao egoísmo. Os faraós seriam, com certeza, os últimos a lutar para que a deusa Maat reinasse, a deusa da encarnação da regra universal, da justiça, do amor que ligava entre eles os elementos e os componentes da vida. É que eles sabiam que, sem Maat, o mundo não passaria de uma arena onde se bateriam bárbaros com armas cada vez mais destruidoras para aumentar os seus privilégios e destruir todas as ligações com os deuses. Colocar Maat no lugar da desordem, da violência, da injustiça, da mentira e do ódio era a tarefa do faraó, executada em ligação com as forças invisíveis. E aquilo que o imperador do Hat exigia era contrário a Maat. Um guarda anunciou a entrada de Asha, trajando uma túnica de linho e uma camisa de mangas compridas de excepcional delicadeza de confecção. Não gostaria de trabalhar num gabinete como esse, disse a Ramsés. É demasiado austero. O meu pai não gostava de decorações complicadas e eu também não. Ser faraó não deixa espaço suficiente para a fantasia. Aqueles que o invejam são imbecis ou inconscientes. Vossa Majestade já tomou sua decisão? As minhas consultas terminaram. Consegui convencê-lo? Não, acha. O ministro dos Negócios Estrangeiros observou o mapa do Oriente Próximo. Era o que eu temia. As exigências de Hattusil são um insulto. Ceder seria negar a instituição faraônica. Asha pousou o indicador sobre o território do Império Hitita. Uma recusa equivale a uma declaração de guerra, Majestade. Condena minha decisão? É a de um faraó e de Ramsés o Grande. O seu pai não teria tomado outra. Estava me preparando uma armadilha. Fazia o meu trabalho de diplomata em favor da paz. Seria amigo de Ramsés se não o pusesse à prova? Os lábios do rei esboçaram um sorriso. Quando dará a Vossa Majestade ordem de mobilização geral? O chefe da minha diplomacia está muito pessimista. A sua resposta oficial provocará a fúria de Hattusil, e ele não hesitará um instante em recomeçar as hostilidades. Tem pouca confiança em si mesmo, acha? Sou realista. Se existe alguém que ainda pode salvar a paz, esse alguém é justamente você. Em outras palavras, o faraó me ordena que parta para Hattus a fim de explicar a sua posição ao imperador hitita e fazê-lo recuar na sua decisão. Está lendo o meu pensamento. Não há qualquer chance de êxito. Acha? Você já não conseguiu tantas outras façanhas? Envelheci, Majestade. Portanto, está com experiência. Contentar-se com uma controvérsia a respeito desse casamento impossível não bastará. Será conveniente que você se mostre mais ofensivo. O diplomata franziu as sobrancelhas. Julgava conhecer bem Ramsés. Porém, mais uma vez, o faraó o surpreendia. Estabelecemos um tratado de assistência mútua com o nosso grande amigo Hattusil, continuou o rei. Você vai lhe explicar que receia um ataque líbio na nossa fronteira ocidental. Ora, desde a instauração da paz, o nosso armamento envelheceu
e temos falta de ferro. Portanto, você pedirá ao imperador hitita que nos forneça uma grande quantidade. Graças a ele, e segundo os nossos acordos, poderemos nos defender do agressor. Sem dizer nada, Asha cruzou os braços. É essa realmente a minha missão? Esqueci um pormenor. Exijo que esse ferro nos seja entregue o mais rapidamente possível. Fim do capítulo 7. Capítulo 8. Ka, o filho de Ramsés e de Zete a Bela, recusara fazer carreira no exército e na administração. Essas tarefas profanas não o entusiasmavam, mas sentia uma verdadeira paixão pelos escritos dos sábios e pelos monumentos do Império Antigo. Ka, de rosto anguloso e severo, crânio raspado, olhos azuis escuros, magro, de passos um tanto rígidos devido às suas articulações frequentemente dolorosas, era um investigador nato. Instruíra-se lutando contra Moisés e os seus truques de magia, e reinava com firmeza sobre o clero do deus Ptah de Mênfis. Já há muito tempo, Ka delegara o aspecto temporal do seu cargo para perscrutar as forças ocultas que se manifestavam no ar e na pedra, na água e na madeira. A Casa da Vida de Heliópolis conservava as almas da luz, ou seja, os arquivos sagrados datando da Idade do Ouro, durante a qual os faraós haviam edificado pirâmides e os sábios redigido rituais. Não tinham eles, nessa época bendita, penetrado os segredos da vida e da morte? Não satisfeitos por terem explorado os mistérios do universo, esses sábios haviam nos transcrito em hieróglifos para transmitir a sua visão às gerações futuras. Reconhecido por todos como o maior perito da tradição, Ka foi escolhido como organizador da primeira festa Sed de Ramsés, assinalando seu 30º ano de reinado. Depois de tão longo período de exercício do poder, fora considerada esgotada a potência mágica do faraó. Tornara-se assim necessário reunir à sua volta todos os deuses e todas as deusas para que essa comunidade sobrenatural lhe tornasse a dar uma nova energia. Muitos demônios haviam tentado em vão opor-se à regeneração de Ramsés. Nota de rodapé. Acerca desse episódio, ver a trilogia O Juiz do Egito. 1. A Pirâmide Assassinada. 2. A Lei do Deserto. 3. A Justiça do Vizir. Voltando ao texto. Ka não se contentava em decifrar os difíceis textos. Estava, sim, cheio de arrojados projetos, tão arrojados que teria necessidade do aval do faraó. Antes de apresentar seus sonhos ao pai, tinha de aproximá-los pouco a pouco da realidade. Era por isso que, desde o amanhecer, percorria a pedreira da Montanha Vermelha, perto de Heliópolis, para descobrir blocos de quartzito. Nessa zona, segundo o mito, os deuses haviam massacrado os homens revoltados contra a luz, e o seu sangue impregnara-se para sempre na pedra. Embora não tivesse recebido a formação de um pedreiro ou de um escultor, Ka comunicava-se instintivamente com o material bruto e detectava a energia latente que percorria os veios da pedra. O que procura, meu filho? Surgindo da luz do sol nascente, que, vencedor das trevas, impunha o seu domínio ao deserto, Ramsés contemplou Ka. O filho mais velho do rei susteve a respiração. Ka não ignorava que Nefertari sacrificara a própria vida para salvá-lo dos malefícios de um praticante de magia negra e perguntava-se às vezes se o pai não sentia um certo ressentimento a seu respeito. Engana-se, Ka. Não tenho nada a censurá-lo. Consegue adivinhar os meus pensamentos mais secretos?
Não desejava ver-me? Julgava-o em Tebas, e ei-lo aqui na Montanha Vermelha. Um grande perigo ameaça o Egito, e tenho de enfrentá-lo. Para mim era indispensável meditar aqui. Não estamos em paz com os hititas? Talvez não passe de um sonho. Você vai evitar a guerra ou vencê-la. Aconteça o que acontecer, você saberá proteger o Egito da desgraça. Não deseja ajudar-me? A política... Não, eu não sou capaz. E o seu reinado ainda durará muitos anos, se você respeitar os ritos ancestrais. É dessa necessidade que eu desejava falar-lhe. O que tem a propor-me? É preciso começar a preparar desde já a sua próxima festa de regeneração. 3 anos depois da primeira? Doravante será necessário celebrar esse ritual a intervalos regulares e próximos. E esta é a conclusão das minhas investigações. Faça o que for necessário. Não poderia dar-me maior alegria, meu pai. Nenhuma só divindade faltará a seu próximo jubileu. A alegria espalhar-se-á pelas 2 terras, e a deusa Nut semeará nos céus a malaquita e a turquesa. Sei que você tem outro projeto, Ká. A que templo vai destinar os blocos de quartzito que está procurando? Há vários anos que me debruço a respeito de nossas origens. Entre os nossos primeiros rituais havia a corrida do touro Apis, que encarnava a capacidade do rei de franquear todos os espaços. É conveniente honrar mais esse extraordinário animal e dar-lhe uma sepultura digna da sua força, sem esquecer a restauração de velhos monumentos, como algumas pirâmides que sofreram os ataques do tempo e dos invasores Ixos. Pode conceder-me as equipes de construtores para realizar esses trabalhos? Escolha você mesmo o mestre de obras e os talhadores de pedra. O rosto sério de Ká iluminou-se. Este local é estranho, comentou Ramsés. O sangue dos revoltados impregna essas pedras. Aqui o eterno combate da luz contra as trevas deixou marcas profundas. A Montanha Vermelha é um local de força, um local onde é conveniente nos aventurarmos com prudência. E você não está aqui por acaso, Ká. Que tesouro procura? O filho mais velho do rei sentou-se num bloco acastanhado. O livro de Thoth. O livro que contém o segredo dos hieróglifos. Está em algum lugar na necrópole de Saqqara. Hei de encontrá-lo, mesmo que a minha busca demore vários anos. Aos 54 anos, a dama Tanit era uma belíssima fenícia, cujas formas opulentas atraíam um olhar de homens muito mais jovens. Viúva de um rico comerciante amigo do Sírio Raia, herdara uma fortuna considerável, que gozava sem restrições, organizando banquetes e mais banquetes em sua suntuosa vila de Pi-Ramsés. A bela fenícia rapidamente conformara-se com a morte do marido, a quem considerava vulgar e aborrecido. Depois de haver simulado tristeza durante algumas semanas, Tanit consolara-se nos braços de um magnífico núbio de méritos evidentes, mas também fartara-se dele, assim como dos amantes precedentes. Apesar de sua virilidade, cansavam-se muito mais do que ela. E uma amante tão ávida de prazer como Tanit não podia perdoar esse deplorável defeito. Tanit já poderia ter regressado à Fenícia, mas estava gostando cada vez mais do Egito. Graças à autoridade e à energia de Ramsés, a terra dos faraós possuía um perfume de paraíso. Em parte alguma, aliás, uma mulher era tão livre para conviver como queria. Ao cair do dia, chegaram os convidados, ricos egípcios que mantinham relações comerciais com a dama Tanit, altos funcionários fascinados por ela, compatriotas namorando a sua fortuna,
sem falar dos novos rostos que a dona da casa, divertindo-se, procurava descobrir. O que podia haver de mais excitante do que sentir sobre si o olhar de um homem carregado de desejo? Tanit sabia mostrar-se simultaneamente interessada ou distante, não permitindo nunca ao seu interlocutor adivinhar o resultado do seu encontro. Mantinha sempre a iniciativa em todas as circunstâncias, sendo ela quem tomava a decisão. O homem que tentasse dominá-la não tinha qualquer chance de a seduzir. Como de hábito, as iguarias seriam suculentas, especialmente o lombo de lebre cozido em molho de cerveja e acompanhado por caviar de berinjela e os vinhos notáveis. Graças às suas boas relações no palácio, Tanit conseguira alguns jarros de vinho tinto de Pi-Ramsés do ano 21 de Ramsés, data do Tratado de Paz com os hititas. E como era costume, Tanit lançaria olhares lascivos aos mais belos homens à caça de sua futura vítima. Como tem passado, grande amiga? Raia! Que grande alegria revê-lo! Estou ótima. Sem querer lisonjeá-la muito, eu diria que a sua beleza não para de aumentar. O clima é-me propício, e depois a dor de ter perdido meu saudoso marido começa a diminuir. Felizmente, essa é a lei da natureza. Uma mulher como você não foi feita para a solidão. Os homens são mentirosos e agressivos. Tenho que ficar sempre na expectativa. Tem razão em ser prudente, mas tenho certeza de que o destino lhe concederá uma nova felicidade. E os seus negócios? Trabalho, muito trabalho. Fabricar conservas de luxo requer mão de obra altamente qualificada e que exige elevados salários. Quanto aos vasos exóticos que a alta sociedade tanto aprecia, são necessárias muitas negociações e viagens para importá-los. Os artesãos sérios não são baratos. Como a minha reputação se baseia na qualidade, tenho de estar sempre investindo. É por isso que nunca hei de ser rico. A sorte lhe sorriu. Creio que os seus aborrecimentos terminaram. Acusaram-me injustamente de profunda simpatia pelos hititas. De fato, estabeleci comércio com eles sem me ocupar da política. A instauração da paz acabou com essas velhas querelas. Atualmente, vê-se que é mesmo encorajada a colaboração com os nossos aliados estrangeiros. Essa não é a mais bela vitória de Ramsés? O faraó é tão sedutor. Pena que seja tão inacessível. A paz, o tratado estabelecido entre Ramsés e Hattusil, a perda do espírito de conquista do Império Hitita, o Egito triunfante. Raia não suportava mais as covardias e as deserções que tinham estado na origem de semelhante desastre. Havia lutado para que a supremacia do exército anatólio se estendesse a todo o Oriente Próximo e não renunciaria a esse combate. Permite que lhe apresente um amigo? Pediu Raia a Tanit, imediatamente intrigada. Que amigo? Um príncipe hitita que se encontra no Egito. Ouviu falar muito de você, mas é um homem tímido. Tive de insistir muito para que aceitasse participar desse banquete, de tanto que o assustam essas festas mundanas. Mostre-o a mim. Está logo ali, junto ao maciço de Loendros. Colocada sobre um pilar, uma lamparina iluminava Uritexup, afastado dos grupos de convidados que conversavam banalidades. A luz trêmula revelava a brutalidade do seu rosto, a abundância dos cabelos compridos, a virilidade do tronco coberto de pelos ruivos e a rudeza de sua musculatura de guerreiro. Tanit ficou paralisada de emoção. Nunca havia contemplado um animal selvagem que desprendesse uma tão intensa sensualidade. O banquete deixou de existir
e na sua cabeça não ficou senão uma ideia: fazer amor o mais depressa possível com aquele garanhão. Fim do capítulo 8. Muito bem, meus companheiros, chegamos a mais um final de bloco de capítulos, mais 4 capítulos para nossa conta. E eu já quero saber de vocês quais as suas impressões sobre esse bloco de capítulos. Deixem aí nos comentários. Acharam que Izete se comportou bem em se colocando à disposição da decisão de Ramsés? Vocês acham que Asha é um bom diplomata, um bom amigo? Digam, contem-me tudo. E a gravação de hoje, como ficou? Continuo fazendo testes. E a que vocês acharem, sinalizarem para mim que ficou melhor, é a que eu vou manter. Bom, desejo a todos uma ótima semana. Mês de junho acabando. Não, mês de junho acabando, mês de julho começando, né? Ó, louca. E vamos com tudo para mais um mês em direção ao final do ano. Ó, louca, querendo já acabar 2025. Brincadeiras à parte. Quero agradecer a companhia de vocês mais uma vez. Desejar boas-vindas a quem está começando a conhecer o canal agora. Deixem os comentários, deixem o seu like, deixem a sua curtida, a sua impressão. Compartilhem essa leitura com alguém que vocês conheçam, que possa gostar dessa história ou das outras histórias que a gente tem aqui no canal. Alguém deixou um comentário dizendo que não sabe como o canal ainda é pequeno. Eu agradeço o carinho e agradeço as palavras de amizade e de incentivo que vocês deixam nos comentários para mim. Isso faz muita diferença na continuidade das leituras. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma semana comigo. Até a próxima quarta-feira com Ramsés, sob a Acácia do Ocidente. E é isso. Tchau!